Olá pessoal, meu nome é Vinícius Baumann, trabalho na Baumann Tecnologia Agropecuária e hoje estamos aqui para falar das segadeiras de terceiro ponto Easy Cut R. Pessoal, as informações contidas aqui neste vídeo não substituem as informações do manual de instrução. Qualquer dúvida, consulte o manual de operação do equipamento. Lembre-se, ao lidar com equipamentos agrícolas, segurança em primeiro lugar. As segadeiras, pessoal, têm por finalidade cortar o capim, certo? Sempre com um bom rendimento, uma boa qualidade de corte e uma boa conformação do relevo. As segadeiras Easy Cut de 2 a 4 metros de largura de trabalho, em média 70 cavalos de potência. As segadeiras Easy Cut começam com uma largura de trabalho de 2,80 até 4 metros de trabalho. Para um bom desempenho, no mínimo 70 cavalos são necessários. Então, pessoal, para segadeiras de terceiro ponto, os pré-requisitos básicos do trator são, obviamente, braços hidráulicos, terceiro ponto, tomada de força 540 rotações por minuto e um comando simples com a possibilidade de utilizar flutuação. O que seria flutuação? A possibilidade do óleo sair livremente da máquina para o trator. Se tratando de transmissão, então, pessoal, temos aqui o cardan primário vindo do trator, né, diretamente na caixa de 90 graus, passando para o cardan secundário. Importante nesse cardan secundário, uma embreagem de fricção para proteger a nossa máquina contra sobrecargas, transmitindo a potência para a caixa-torre e da caixa-torre para a mesa de corte, para a barra de corte. Então, pessoal, as barras de corte da Krone são barras bem robustas, são totalmente vedadas e soldadas, tá? Sobre a barra de corte, então, utilizamos discos com facas para corte. As facas, pessoal, elas são, claro, substituíveis, né? Porém, é sempre importante lembrar que as facas possuem dois sentidos de rotação. Esses sentidos de rotação estão indicados pelas setas estampadas na faca, né? Então a tendência nossa é sempre cortar com o lado mais baixo, lançando o material para cima. Quando eu tenho desgaste de um dos lados da faca, eu posso estar utilizando o outro lado de corte da faca, porém nunca esquecendo do sentido de giro. As duas facas, elas se diferem pelo ângulo de dobra. Então, são duas facas diferentes. Quando a minha faca está desgastada e eu preciso realizar a substituição, sempre faço isso aos pares, para evitar o desbalanceamento do disco. Para fazer a substituição da faca, acompanha junto da máquina essa chave. É a chave que utilizamos para substituir as facas. Como que eu faço isso? Com o disco apontado para frente, introduzo a chave de um lado a outro do disco, exerço pressão sobre a alavanca e assim eu retiro a faca. Para voltar a faca no disco, realizamos a operação inversa. Aplicamos pressão na alavanca e voltamos com a faca para a sua posição, certificando sempre de que a faca está com um movimento livre. Para observar o sentido de giro da mesa e assim poder decidir qual faca utilizar, basta virar os rotores da ponta, os tambores da ponta, sempre para dentro. Assim conseguimos observar o sentido de rotação de cada disco. Em cada disco desse está localizado um mancal como este, chamado de Safe Cut. O Safe Cut é um dispositivo de segurança que visa proteger a barra de corte
contra choques, contra colisões a corpos estranhos na lavoura. Então, pessoal, a chave para troca de facas fica guardada na máquina nessa posição, bem como uma gaveta para facas reservas, chave do Safe Cut e alguns pinos de segurança também utilizados no Safe Cut, além da posição para guardar o manual de operação da máquina. Dada a importância das informações, sempre importante ter o manual junto com a máquina. Pessoal, qual seria a maneira correta de acoplar a máquina ao trator? Primeiramente, os braços hidráulicos em posição paralela, ambos na mesma altura, certo? E a altura correta de trabalho dos braços hidráulicos está indicado por esses dois braços paralelos. Ponto da frente nivelado com o ponto traseiro ou então um pouco mais alto. Nunca o ponto da frente mais baixo que o ponto traseiro. Então vou erguer ou abaixar meus braços de maneira que esta barra, que esse braço fique nivelado. Uma vez regulada a altura dos braços, vou regular a altura de corte, tá? A altura de corte é regulável através do braço do terceiro ponto. Quanto mais curto o meu braço de terceiro ponto, mais inclinada a frente à mesa, mais baixa a altura de corte. Quanto mais comprido o terceiro ponto, maior a inclinação da mesa para trás, maior a altura de corte. Pessoal, uma vez ajustado a altura dos braços hidráulicos e a altura de corte, passamos para a parte de flutuação. Para que a gente precisa de flutuação na máquina? A gente precisa aliviar o peso da máquina contra o solo. E isso é feito através dessa mola. Tá? Nesse modelo temos uma mola só, em modelos maiores, duas molas. De que maneira eu regulo a suspensão? Quanto mais eu esticar a mola, mais eu alivio o peso da máquina, mais força de sustentação, mais suspensão eu tenho na minha máquina, certo? Para aumentar ou diminuir a tensão da mola, a gente conta com esse gancho e esse pino. Quanto mais na posição externa eu encaixo o pino, mais eu tensiono a mola, mais suspensão da segadeira eu tenho. Qual seria o ajuste ideal da suspensão? Sempre o mais leve possível, sem que a barra de corte perca contato com o chão. Quando a suspensão está muito ativa, quando a gente tem muita tensão na mola, acontece o que a gente chama de a barra de corte começa a galopar. Então ela encosta ao chão, pula, encosta ao chão, levanta. Então a gente tem que evitar isso aí, através da regulagem da suspensão. A regulagem, confira agora nas imagens como são feitas. Pessoal, então, para regular a suspensão da minha segadeira, eu trago ela para a posição de manobra, através do comando hidráulico, né? Levanto esse gancho que está diretamente montado junto com a mola e através desse pino eu consigo selecionar entre os múltiplos furos qual a tensão que eu desejo na mola. Quanto mais na direção da segadeira, menos suspensão. Quanto mais para fora, mais tensão na mola, mais suspensão. Vale aqui lembrar também, pessoal, que para desacoplar a minha máquina, para desengatar a minha máquina do trator, facilita bastante se eu deixo esse gancho levantado. Aí eu não tenho tensão na mola, fica muito mais fácil de desengatar o meu equipamento. Como havíamos comentado anteriormente a respeito da altura de corte, que é regulada através do braço do terceiro ponto, a altura de corte teórica da nossa máquina vai de 2 a 8 centímetros. Caso eu deseje alturas de corte mais altas, eu tenho disponível para a máquina essas sapatas, esses esquis altos que são montados debaixo da barra de corte. A quantidade de esquis e as suas posições constam no manual de operação. Então,
Esse esqui eleva minha altura de corte de 5 a 12 centímetros, um segundo opcional de 10 a 16 centímetros de altura de corte. Pessoal, nossa máquina conta ainda com mais um dispositivo de segurança. Caso venha acontecer algum acidente, minha máquina venha a se chocar contra algum objeto presente na lavoura, esse braço, esse dispositivo permite que a segadeira mova-se para cima e para trás. E assim que ela passa esse obstáculo, a mesa volta para a posição original e é só continuar trabalhando. Com relação à manutenção, pessoal, temos um capítulo todo destinado a esse assunto no manual de operação, onde eu tenho indicados todos os pontos de lubrificação, bem como os intervalos de lubrificação. Vale a pena a gente ressaltar a lubrificação do cardan primário e do cardan secundário, tá? Bem como a troca de óleo da caixa 90 graus e da caixa torre. Todos os intervalos de troca e qual o tipo de óleo que deve ser usado está no manual de operação do equipamento. Vale a pena lembrar também a respeito do nível do óleo da barra de corte, que deve ser verificado como mostraremos nas imagens a seguir. Então, pessoal, para verificar o nível de óleo da barra de corte, tenho que posicionar meu equipamento sobre uma superfície plana, tá? Em posição de transporte, através desse bujão localizado na parte traseira da barra de corte, consigo verificar o nível de óleo, certo? Só lembrar de parar a máquina num chão plano, nivelar os braços de hidráulico e então verificar o nível através deste bujão aqui. Para a posição de transporte do meu equipamento, eu conto com dois itens de segurança. O primeiro seria com relação a esse braço que trava a nossa máquina em posição de transporte. Esse braço está conectado a esta corda que vai até a gabine do trator, onde o operador pode destravar e realizar a abertura do equipamento, desde que esse registro hidráulico, que é o segundo item de segurança, esteja aberto. Então, para transporte, favor fechar o registro, evitando assim qualquer possibilidade de acidente. Esse braço que está conectado à trava, à corda, ele também serve como batente para a posição de manobra. Observe o funcionamento do braço como batente entre posição de trabalho e posição de manobra. Lembrando que para fechar a máquina, então, puxo a corda, levanto o braço e então trago a máquina para a posição de transporte. Mais um ponto referente à manutenção, pessoal, se diz respeito à ventilação da minha embreagem de fricção. O que acontece? Quando minha máquina fica por muito tempo parada, a umidade pode penetrar nessa embreagem e fazer com que ela enferruje e ela acaba grudando. Quando eu tenho uma sobrecarga na máquina e minha embreagem está grudada, ela não vai poder trabalhar, ela não vai conseguir proteger a linha de transmissão da minha máquina. Então, após um período da minha máquina parada, eu devo proceder com a ventilação da embreagem. Como fazer isso aí? Está descrito no manual de operação do equipamento, passo a passo. Então, pessoal, estamos aqui para colocar a nossa máquina para trabalhar, partindo do pressuposto que os braços de hidráulico estão regulados, a altura está regulada através do terceiro ponto, a suspensão está ajustada, as facas da barra de corte estão ok. Iremos ligar o trator na lenta, máquina, posição de manobra, vamos ligar a tomada de força, acelerar o trator até obtermos 540 rotações na tomada de força, máquina
em posição de trabalho e vamos começar a cortar. Vamos iniciar isso 2, 3 km por hora e conforme temos condições de lavoura e de material, vamos aumentando a velocidade, sempre pensando em obter uma boa qualidade de corte e um bom acompanhamento do terreno.